Então vamos lá? Bom, esse é um vídeo que tem bastante tempo que eu tô querendo trazer aqui para vocês, mas foi difícil concatenar todas as informações que estão aqui em um único vídeo, né? Então peço desculpa se às vezes não ficar uma explicação profunda tanto quanto eu gostaria, mas é porque a gente não pode fazer 5 horas, 10 horas de vídeo, né? A gente tem que fazer um vídeo que faça sentido para a pessoa ver no dia a dia dela e não tomar muito tempo. A primeira coisa que eu preciso explicar aqui é, esse título não é nenhum tipo de clickbait. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas, elas não querem ser ricas. Não de verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa, né, na rua, falar assim, olha, você gostaria de ser rico? É óbvio que a maioria das pessoas, talvez 99,9% das pessoas respondam que sim. E uma outra pessoa que talvez tenha algum tipo de trauma, alguma coisa, vai dizer que não, né? Porque conscientemente é muito difícil não querer ficar rico. A não ser que você realmente tenha sido rico, talvez em algum momento, e tenha tido algum problema por conta disso, ou algum detalhe, né? Alguma abstração. Então, antes da gente começar, só vou pedir isso porque é praxe, né? Você precisa, se você for um sardinha raiz, deixar o seu like já na confiança. Agora, se você não é, se você chegou hoje no canal, chegou por agora, tá descobrindo ainda, o que eu vou pedir é, não deixa o like agora, deixa pra me dar o seu like lá quando você encontrar alguma informação aqui no canal que você fala assim, caramba, isso me agregou, né? Quando você encontrar aqui nesse vídeo, fala, putz, isso aqui trouxe pra mim algo novo, trouxe algo que eu não sabia, você deixa o seu like, porque é assim que eu vou saber melhorar o canal ou trazer realmente mais informações interessantes. E se você ainda não é inscrito no canal, isso sim, você pode se inscrever agora, porque é de graça. Se você se inscreve, já está consumindo aqui os vídeos que a gente solta todos os dias. O que eu vou pedir para você fazer agora é um exercício muito simples e que eu fiz, né, com um tempo atrás com várias pessoas do meu círculo de amizades. Você vai escrever 2 listas de acordo com aquilo que você sabe. Olha que impressionante. De acordo com aquilo que você sabe, não com aquilo que você ouviu falar, nem nada disso. O que você sabe no seu dia a dia. Uma dessas listas deve ser coisas que eu faço que me deixam mais próximo de enriquecer. E a outra lista, ela deve ser coisas que eu faço que me deixam mais distante de enriquecer. Entendeu? São 2 listas. Uma daquilo que você faz no seu cotidiano e que você sabe que te deixa mais próximo, e outra daquilo do seu cotidiano que você faz e que você sabe que te deixa mais longe de enriquecer. Você vai ver que por mais que a maioria das pessoas não saibam ali exatamente o que deixa rico, ela tem certeza, né, daquelas coisas que no dia a dia ela vai fazendo ali e que estão deixando ela mais próxima, né, do enriquecimento. E algumas coisas que a gente faz no dia a dia também, que a gente sabe que isso deixa a gente mais distante, né? Isso vai ser uma opinião muito pessoal. Para cada pessoa ali, vai ser alguma coisa diferente. Para uma pessoa pode ser, olha, eu gastando de maneira desenfreada com alguma coisa, aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Para outra pessoa, ela pode falar, olha, controlar as minhas finanças ali é uma coisa que me deixa mais próximo de enriquecer. É claro que eu não vou falar aqui, né, o que deveria estar escrito em cada um dos lados, porque, primeiro, isso vai te enviesar, você não vai conseguir fazer o exercício depois, porque você vai ficar lembrando daquilo que eu falei, não daquilo que você realmente quer escrever e te atrapalharia aí. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer esse exercício com você, você vai ter que fazer sozinho. E é interessante porque eu fiz esse mesmo exercício com mais ou menos 10 pessoas um tempo atrás. E é muito interessante o resultado que eu obtive fazendo essa coisa tão boba, né, tão simples com essas pessoas. Desses meus amigos, a maioria dos que tinham uma grande lista de coisas que deixavam essa pessoa mais rica, eles não ficaram ricos do dia para a noite, nem nada disso, mas o patrimônio deles tem aumentado consideravelmente ano após ano. E aquelas pessoas que sabiam das besteiras que elas estavam fazendo, mas que tinha uma lista muito extensa de coisa que deixava mais pobre, acabaram realmente não saindo muito do lugar, não se tornaram muito mais pobres também do que já eram, porque nunca tiveram muito patrimônio, mas ficaram exatamente no mesmo lugar. E é engraçado reparar que isso, na verdade, né, não é uma lista utilizando um conhecimento de fora ou aplicando uma régua julgadora nas pessoas. É dentro daquilo que as próprias pessoas acreditam que está deixando elas mais próximas, né, de enriquecer e mais longe de enriquecer com base no próprio raciocínio. E agora, né, a gente sempre se pergunta por que isso acontece, pelo menos eu, né? Eu fico imaginando, cara, o ser humano é tão racional, a gente é tão inteligente, como que a maioria das pessoas, sabendo como emagrecer, ou como ficar rico, ou como ter um bom relacionamento, acabam se esbarrando num problema que, mesmo com conhecimento, com a receitinha de bolo que todo mundo tem, ainda que não
não seja a melhor possível? É uma receita que a gente tem na cabeça para fazer todas essas coisas, como é que a gente não consegue fazer? E aí vem aquela velha frase que é o bordão mais bobo do mundo, né? São tarefas simples que a gente precisa fazer, mas porque é simples não quer dizer que seja fácil. Então, tem conhecimento que é muito simples. Olha, levanta um saco de cimento para mim. Uma atividade relativamente simples. Você vai ter que se esforçar ali para colocar ele para cima, né? Se você tem um bom peso corporal, provavelmente você consegue. Mas não é fácil de fazer. Apesar de ser muito simples, apesar de todo mundo saber como é feito, a gente tem dificuldade de fazer. Então, todo mundo sabe que se a gente comer coisas saudáveis ali, nos exercitarmos aí em média por 45 minutos por dia, ainda que seja só uma caminhada, provavelmente a gente vai ficar com um corpo muito legal, né? Não com um corpo extremamente atlético. Para isso a gente precisaria realmente ir para academia, puxar ferro, que a gente fala, né? Mas a gente vai ficar com um corpo muito mais atlético e muito mais saudável. O ser humano foi projetado para isso. E ainda assim, a gente tem mais de 60% da população vivendo com sobrepeso, quase obeso, né? E a gente sabe, por exemplo, como ter um bom relacionamento. Se você tirar uma hora do seu dia para realmente escutar o seu parceiro ali que está dentro da sua casa, sua esposa, seu marido, ou que seja sua namorada, ligar para ela e perguntar o que está ruim, o que está bom, todos os dias, né? Você imagina, você fazendo essa conversa e mantendo isso ativa, claro que não precisa ser chato desse jeito, mas, putz, ó, como é que estamos e tal. Se a gente conversa ali, a gente sabe que o relacionamento provavelmente melhoraria muito, que a gente teria um namoro, um casamento feliz. Entretanto, a gente acaba não fazendo essas coisas por mais simples que elas sejam, né? Porque não é fácil lembrar de se fazer isso todos os dias ou se esforçar para que isso aconteça todos os dias. Então, as nossas necessidades, no geral, elas começam muito pequenas, seja elas quais forem, né? E elas só crescem quando a gente ignora a importância delas. Então, ninguém começa com 20 quilos a mais na balança do dia para a noite. A gente começa com algumas gramas, vai ignorando, vai comendo e eventualmente a gente começa a ter sobrepeso. A gente não começa um casamento, né, já com um amante ali ou com um problema na primeira noite de núpcias ali. O que acontece é que em alguns momentos, né, você negligencia as suas necessidades, a sua satisfação, seja sexual, seja afetiva ali, durante muitas vezes, né? Você fala, hoje não, que eu tô cansado, vou deixar para amanhã, não vou conversar e tal, isso aqui vai propor um desgaste. Tem muita gente que tem vergonha da própria mulher, do próprio marido. A gente vai desenvolvendo até que chega no ápice da coisa que se desenvolve, que normalmente é uma outra pessoa dentro de um relacionamento, ou um relacionamento que está todo destruído, que a gente não conversa mais. Tudo isso começa com coisas muito pequenas, né? Então ninguém fica com uma dívida quilométrica no banco por conta de uma vez que ele saiu para uma balada e passou lá a R$200 a mais do que deveria, ou porque comprou uma brusinha na Renner lá de um valor maior que deveria. Não é nada disso. Normalmente é uma sequência de fatos. A gente não controla o nosso orçamento, a gente vai passando o cartão quando não devia, vai comprando um presente que não devia, vai se gastando ali. Uma hora a gente se depara, né, com um nome indo para o Serasa ou para o SPC cheio de dívida. E aqui vem, né, o que eu chamo de teoria das cordas, né? E essa teoria não tem nada a ver com aquela teoria matemática, né, que busca unificar ali a teoria da relatividade com a física quântica. Isso aqui é uma coisa que eu desenvolvi que foi baseado, é uma filosofia de boteco, né? Boa parte dos problemas da humanidade poderiam ser facilmente resolvíveis ali em uma mesa de boteco, conversando e entendendo a vida, né? Porque é isso que o ser humano faz. Nós somos pessoas que a gente precisa de uma visão de fora para aquilo funcionar. A gente pode estar cometendo o maior erro do mundo se vier alguém de dentro aqui que está envolvido no problema e der um conselho mais sensato possível numa briga de casal, por exemplo, a gente não vai ouvir. Agora, se vier uma terceira pessoa que estivesse assistindo aquela briga e pudesse dar uma opinião, a gente resolve. É por isso que a gente gasta tanto dinheiro com terapia de casal ou com terapia de modo geral, para a gente poder ter uma opinião sensata, né, de alguém que estudou para aquilo, que a gente consiga resolver aquele problema, mas no fim das contas o que a gente quer é um terceiro olhar sobre a nossa vida, né? Então as coisas mais importantes da vida podem ser resolvidas num papo de boteco. Dizem inclusive, né, que a teoria dos jogos, eu não sei se já viu isso, eu fico divagando sobre a vida, né, gente? Eu vou conversando aqui, mas aqui eu ia falar a teoria dos jogos do John Nash, né, que é um grande matemático, dizem que foi desenvolvido num bar, né? Deve ser mentira, mas também é uma boa teoria de bar, aceita algumas mentiras. Então o que você vai fazer agora? Olha esse exercício que genial e que vai te ajudar a entender um pouco mais como é que funcionam essas dinâmicas ali. Você vai imaginar agora um cabo de guerra. Um cabo de guerra tradicionalmente é aquela brincadeira que tem uma pessoa de um lado, uma pessoa da outra, e a gente vai puxando, uma das pessoas tenta derrubar a que está do outro lado, né? Tenta derrubar aquilo ali. Agora você vai imaginar um cabo de guerra muito maior. Diferente de um cabo de guerra com uma única ponta de cada lado, né, que cada pessoa puxa, a gente tem um cabo de guerra com 6 pontas, né? Em cada um desses lados, a gente tem os seguintes focos, né? As seguintes pontas nesse cabo de guerra. A gente tem a nossa vida social, né? Os amigos, a sua solteirice ali, quando você sai no fim de semana para comer um pessoal, os jantares, os bares, né? Esse suporte para os amigos, seu amigo te liga falando, olha, você pode me ajudar com isso aqui, vai no aniversário, alguma coisa, né? Esse é a sua vida social. E em uma das outras pontas, a gente tem também a nossa família, né? Aquilo de levar o seu filho na escola, aquilo de realmente sair com a
sua esposa, de namorar a sua esposa, né? E toda aquela coisa, jantar juntos, ou almoçar juntos, é uma coisa muito importante para muita gente, né? Que gosta da vida em família. Então, essas coisas todas, cuidar dos seus filhos, levar no médico, tudo aquilo é a sua vida familiar, né? Ter tempo realmente para a sua família. Em outra ponta, a gente tem o dinheiro. Aqui no dinheiro, a gente tem um monte de coisas importantes, né? A gente tem um compromisso de um trabalho, a gente às vezes tem uma empresa que a gente abriu, a gente tem as reuniões que são muito importantes, aquilo que é essencial para aquele trabalho. A gente tem que realmente passar algumas horas, né, se esforçando com isso. Na outra ponta, a gente tem o nosso corpo, que é a academia, né? Aquilo que você precisa fazer, visitar o médico regularmente. Poucos homens fazem isso, as mulheres fazem com mais facilidade. O autocuidado, aquele tempo de você pentear o seu cabelo, cortar o seu cabelo, ou passar um perfume, né? Tirar um tempo ali realmente para você cuidar do seu corpo, cortar suas unhas, todas essas coisas, tudo isso aqui é muito importante, né? É claro que existem níveis onde a gente pode fazer isso com maior comprometimento ou com menor comprometimento. Você pode só fazer o básico, você pode fazer uma academia, pode realmente levar isso aqui no limite, né? O autocuidado, você pode levar ele no limite, tem muito jeito, pode começar a fazer um botox, pode começar a cuidar muito, pode ter muito tempo para cuidar do seu corpo. Ou você pode ter, ali na quinta ponta, a gente tem aquele lado que a gente chama de intelectualidade, né? Aquele esforço que você tem para fazer um estudo mais aprofundado, para realmente evoluir a sua vida intelectual, né? Estudar um pouco de filosofia, você lê ali bons livros, né? O homem que não lê bons livros não tem nada melhor do que o analfabeto, né? Porque você nunca escolhe bons livros para ler. Então, aquele período que você vai realmente se esforçar, fazer um curso, avançar em alguma coisa que te deixe mais inteligente, né? A sua intelectualidade ali. E na sexta ponta, a gente tem uma coisa muito importante também, que é o entretenimento. Aquele futebol com seus amigos no fim de semana, aquela ida no cinema, aquele negócio de jogar um jogo online que algumas pessoas gostam, ou mesmo de jogar tranquilo, jogar um jogo de tabuleiro com seus amigos, ou alguma coisa que te entretenha pelo puro prazer de se entreter, né? Sei lá, vai tomar uns drinks, vai fazer o que você quiser, isso aí é um entretenimento. Então, em cada uma dessas pontas ali, estão coisas que são importantes para todos os indivíduos, né? É muito interessante. E como em um cabo de guerra ali, eu não sei se vocês entenderam a referência, mas em um cabo de guerra, quando tudo está em um ambiente perfeitamente normal, então quando todas as coisas estão no mesmo nível ali, né, todas elas estão reguladas de alguma maneira, a gente consegue ter um cabo de guerra que ele vai estar, naquele meio dele ali, ele vai estar sempre equilibrado, né? Por mais que todas as pontas estejam puxando, se elas estiverem fazendo a mesma intensidade de força, esse cabo não vai vir nem para cá nem para lá, ele vai ficar equilibrado ali, né? Isso, na minha teoria de boteco, é assim que uma pessoa normal, ela tem um bom desempenho na maior parte dessas áreas. Então, ela não vai ser a melhor em nenhuma delas, né? Ela não vai ser o melhor pai, o melhor nada, porque ela tem também com as outras coisas inteiras ali, então ela vai ser uma pessoa normal, ela vai ser boa em tudo aquilo, mas sem ser extraordinária em nada e sem ser péssima em nada. Então, é uma pessoa plenamente normal. Agora, o que está o problema disso? Se você quiser ter um desempenho muito acima da média em qualquer uma dessas áreas, a gente tem que se lembrar que isso é um cabo de guerra. Na hora que você fizer força para puxar para cá, algumas outras coisas elas vão desequilibrar ali, né? Se você fizer força para um dos lados, a gente vai ter um desequilíbrio. E tem alguns lados que eles são naturalmente opostos. Não significa que não dê para conciliar, mas na hora que você fizer força, um desses lados vai cair. E é normal e você vai perceber que ele cai. Olha só como funciona a sua vida, né? Então, quando você tem ali a sua vida social muito agitada, né? É quase impossível você ter uma vida social com noitada, balada, indo todos os aniversários dos seus amigos, lembrando de todo mundo, ao mesmo tempo que você consegue cuidar muito bem da sua família, ter uma esposa, levar seus filhos na escola, almoçar e jantar com eles. Como é que você vai fazer isso se você tem os jantares para ir dos seus amigos ou os aniversários, né? Como é que você vai conseguir colocar seus filhos para dormir todas as noites se você está na balada até tarde? Então, se você escolher entre a vida social ali muito desnivelada, sua família provavelmente vai sofrer. Se você escolher uma vida familiar muito para lá, né, muito cuidado com a família e tal, provavelmente a sua vida social ela vai dar uma sofrida. Você não vai conseguir estar mais presente para os seus amigos tanto quanto você era quando você não tinha uma família e que você não dava todo aquele desempenho. Não tem nada de errado com isso, mas eles são naturalmente opostos. Quando a gente puxar aqui na corda, você vai ver que um dos lados vai desequilibrar. É por isso que a gente vê tanta gente quando começa a namorar, por exemplo, ele escolhe uma família e a partir desse momento ele deixa para lá a vida social. E quando se casa, isso vai alavancando de alguma maneira. Algumas pessoas conseguem manter isso em equilíbrio, outras não. Elas preferem ser melhores pais de família, cuidar melhor da família do que ter uma vida social. E algumas pessoas preferem ter mais a vida social puxada, não estou fazendo julgamento moral para ninguém, ter mais a vida social puxada do que ter a família puxada. Então, ela desmancha no equilíbrio ali, onde ela vem para uma vida social um pouco mais, com mais de qualidade e ela tem uma vida familiar com um pouquinho menos de qualidade. Eu, às vezes, muito, né? Tem gente que exagera, não é só balada ou é só família. Então, intelectualidade versus entretenimento.
entretenimento. Cara, é quase impossível, né, manter o seu intelecto em constante evolução ali se você tem uma vida de entretenimento muito grande, né? Se você está no equilíbrio ali, beleza, você vai ter o tempo de se entreter e vai ter o tempo de estudar. Agora, se você puxar demais para o entretenimento, passar muitas horas na frente da Netflix e tarará, cara, vai dar uma prejudicada na seu tempo de estudo ali, no seu tempo de qualidade para você adquirir mais conhecimento, né? Adquirir mais intelectualidade, a gente pode chamar. Então, e se você fizer realmente do outro lado, puxar muito para o intelectual, você vai ver que você vai ter dificuldade para se entreter, e vai encontrar tempo, né, para ir no cinema, para alguma coisa, porque você está muito focado em estudar, está muito focado naquilo ali, e aí você acaba não conseguindo, né, equilibrar esse ponto. Quando você vai para um lado, um perde espaço sempre do outro, tá vendo que eles são rivais perfeitos. Da mesma forma que você tem ali o dinheiro, né, esse foco no trabalho, aquela coisa toda, o estresse do trabalho e do corpo. Então, se você foca demais, né, no seu trabalho, em ganhar dinheiro, você pode ver que a maior parte das pessoas vão criar a desculpa de, porra, não tenho tempo e tal. Não é isso, é que você focou todo o seu tempo, às vezes, num lado aqui de ganhar muito mais dinheiro, né, e você acaba vacilando ali com a sua academia, acaba vacilando com a alimentação, você come em frente ao computador, faz uma coisa toda zoada, não cuida bem do seu corpo, aqui você vê aquele desequilíbrio natural, né, fica faltando em um dos lados. Então, quando você puxa muito pro dinheiro ou puxa muito pro corpo, pode acontecer esse mesmo efeito. Se você é um cara muito cuidadoso com o corpo, tira seu tempo para fazer suas refeições, tira o tempo de dormir com muita qualidade, né, precisa dormir muitas horas para ter um corpo muito bom, você acaba tendo ali esse prejuízo nesse lado da sua vida. Então, é natural que isso aconteça. Você vai falar assim, Raul, cara, mas assim, de fato, isso funciona na maior parte dos casos, mas a gente tem alguns casos em que a gente conhece milionários com corpo super atlético, um cara que tem um corpo muito legal, ele é muito atlético, um cara que tem uma vida meio da balada ali, uma família. Como que esse cara consegue isso? Ele consegue fazer isso desequilibrando as cordas. Se você quiser ser um cara atlético com uma vida noturna e muito rico, provavelmente você não vai ter tempo para ser um grande intelectual, não vai se divertir muito, né, no entretenimento ali com Netflix, essas coisas, e não vai ter muito tempo para sua família. Você não vai ser o cara que tem todas as áreas completas, você vai ter algumas áreas em desnível. Se você quiser ser rico com uma família linda e atlético, por exemplo, provavelmente você não vai conseguir tempo mais para se concentrar nos seus estudos, para se divertir e para ter uma vida noturna agitada, uma vida social ali que você vai sair com seus amigos, lembrar dos aniversários. Você pode até ter, né, a família linda, o corpo atlético e ter muito dinheiro, mas você não vai ter tempo ali para o entretenimento, para as outras coisas, porque não tem esse tempo, você não tem como criar um tempo, né? Se você quiser ser um grande intelectual, bombado, que vive em jantares descolados ali, muito provavelmente você não vai ter tempo para sua família, não vai ter tempo para ganhar muito dinheiro e não vai ter tempo para se entreter. Cada escolha, né, que a gente faz é uma renúncia imediata. Então, toda vez que você escolhe equilibrar esses pratinhos, o que você está fazendo, felizmente, é manter uma vida equilibrada e feliz. Então, se você equilibrar tudo aquilo ali, cada ponta deixar elas puxarem na mesma quantidade, você não vai ser o cara mais rico do mundo, não vai ser o cara mais atlético do mundo, não vai ter a melhor vida social do mundo, não vai ter o tempo máximo para sua família, como alguém que escolheu viver nas montanhas com a família ali, igual um cara que vive numa zona rural, talvez só cuidando da família no dia a dia, mas você vai ter tudo aquilo no equilíbrio, né? Num certo nível de equilíbrio. Tudo aquilo são prioridades na sua vida. Então, você pode até ter uma vida financeira confortável, pode até ter um corpo mais ou menos, só que você não seria o melhor nisso. Você está equilibrando aquelas cordas ali. Esse é o ponto aqui. Então, quando a gente vê uma pessoa muito puxada para um lado, a gente sabe naturalmente que alguma outra coisa na vida dela está desequilibrada. E quando ela está com tudo equilibrado, a gente vê uma pessoa em níveis naturais, né? O que é muito raro, quase ninguém equilibra isso muito bem. Então, o tempo aqui, ele é escasso e a gente precisa entender isso. A gente vai ter que definir nossas prioridades, entendendo que o tempo para fazer essas coisas é escasso. Agora, o que não quer dizer que você não possa trocar essas prioridades ao longo dos anos. Por exemplo, aos 20 anos, você pode priorizar os seus estudos, a construção do seu patrimônio e sua vida social, porque você não é casado, não tem família ainda, você ganha mais tempo ali para aquelas outras coisas. Aos 30, você pode começar a priorizar a sua família, seu corpo e o dinheiro, né? Você não precisa mais de ter uma vida social tão agitada, você já tem uma família ali, você pode começar a priorizar o seu corpo para viver em saúde consigo mesmo, dar uma abandonada ali naqueles seus amigos e focar um pouco mais em continuar construindo seu patrimônio, focar no dinheiro e tal, que essa é uma parte importante. Então, a cada período da sua vida, as coisas podem se alterar e é importante você entender qual é o seu foco no momento, né? Quais são suas cordas principais? Quais são as 3 cordas que você mais quer focar ali? Durante muitos anos, por exemplo, né, eu,
Raul, e aqui eu preciso admitir isso, né? Que para mim é muito difícil admitir isso, mas a verdade é que eu desequilibrei as cordas de maneira quase incorrigível ali, né? Eu foquei muito na minha construção de patrimônio, foquei muito nos meus estudos e eu não usei nem 3 cordas, né? Mesmo que eu fosse casado ali, não era o que eu coloquei no meu casamento não era um esforço tão grande quanto que eu estava colocando nas outras. Então eu nem cheguei a usar 3 cordas. E obviamente com isso o meu casamento acabou. Eu não estava focado ali em resolver aqueles problemas, né? Isso me custou muito caro. Por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo, bebi demais, passei da média, né? Por causa do estresse, fiquei completamente sedentário, me divorciei. Eu deveria ter equilibrado melhor. Hoje, aos 28 anos, né? Eu comecei a colocar agora o meu corpo dentro da prioridade, comecei a focar e continuo focado ainda na construção de patrimônio, continuo focado nas empresas, continuo focado nos meus estudos e tenho tentado incluir um espaço na minha vida que eu não consegui fazer de maneira satisfatória, não pelo menos como as pessoas que convivem comigo gostariam que eu conseguisse, para minha família. Não consegui ainda, não tenho um espaço forte ainda, tanto é que eu não tenho filhos. E na verdade eu não quero ter filhos, né? Mas eu deveria pelo menos ter criado um espaço para minha família, e aqui minha família entra a minha namorada, né? A pessoa que está comigo ali no dia a dia, isso também é uma família, né? Eu namoro com a minha ex-mulher, por falar nisso. Então, a gente namora ali e tudo, e é uma pessoa muito importante para mim, mas ao mesmo tempo eu não consegui ainda organizar as minhas cordinhas para dar essa puxada ali naquela área que precisa. Cada vez mais, então, eu fico tentando encontrar um espaço para colocar essa corda para puxar também, só que eu vou ter que dividir, né, essa corda talvez com tempo de estudo, eu vou ter que dividir essa corda com tempo de trabalho, eu vou ter que dividir essa corda com o tempo do meu corpo, que é o que eu tenho feito. Tenho dividido ali o corpo e a família, tudo pela metade. Não sou o cara que estou malhando bonitinho todos os dias, mas consegui ficar muito mais magro, consegui ficar um pouco mais atlético, coloquei essa parte na minha vida e tive que tirar alguma coisa. Então a gente sempre tem que tirar. Não tem como a gente fazer isso de maneira incrível, né? A gente sempre vai ter que tirar alguma coisa. E as pessoas podem até mentir para você, muita gente faz isso na internet, fala que tem a vida e o corpo e tudo, e o dinheiro e tudo perfeito, mas é mentira. Naturalmente, né, alguma das áreas da vida dessa pessoa, e eu conheço várias dessas pessoas de perto, né, eu sei que naturalmente alguma coisa na vida delas não está 100% como elas dizem. Conheço muita gente mesmo de perto que trabalha com internet, que trabalha vendendo uma imagem de uma vida perfeitamente equilibrada e que está em perfeito desequilíbrio naturalmente, porque são muito boas naquilo que elas se proporam a fazer. Se você é muito bom, né, por exemplo, uma pessoa que se torna um bilionário, ele é muito bom, ele é muito forte naquela área do dinheiro que ele escolheu, de ter empresas e tudo. Provavelmente não é o melhor pai do mundo, provavelmente não tem tempo para os amigos da maneira que deveria, provavelmente não se entretém da maneira que deveria e muitas vezes nem cuida do corpo da maneira que deveria, tanto é que a gente vê vários deles com problemas e tudo, e até sofrendo, né, prejuízos em relação a isso. Então, o que a gente tem que saber, e aí o que eu vou propor para você agora, é escrever aí quais cordas você está puxando direito hoje, né? É importante você entender quais cordas você está puxando com muita força e quais cordas você nunca puxou, talvez, ou que você nem começou a puxar porque você simplesmente teve preguiça de modificar. Se você conseguir se organizar de maneira realmente verdadeira com isso, e é muito difícil, eu demorei muito tempo para admitir para mim mesmo o quanto eu sou deficitário na minha vida social, o quanto eu sou deficitário na minha vida com a minha família, o quanto eu sou deficitário no meu entretenimento, não consigo viajar, não consigo ficar feliz viajando, que eu fico agoniado que eu tenho coisa para fazer. Então, enquanto eu não consegui assumir isso, não foi possível entender o que eu tenho para melhorar. Então, se você realmente quer ficar rico, eu acho que o primeiro passo é que o dinheiro, né, esteja entre as suas prioridades. Não vai ter jeito de você viver, né, vida social, tarará, e também ganhar dinheiro, fazendo isso no limite. É claro que se você ajustar, você pode ter um pouco mais de dinheiro. Se você desequilibrar, você pode ter um pouco mais de dinheiro. E assim a gente vai fazendo até a gente chegar lá. Então faça suas anotações e escolha as suas prioridades, né? Depois de ter feito o primeiro exercício também das listas, eu tenho certeza que se você de fato fizer isso com a honestidade que se é necessária, né, com a honestidade que a gente deve fazer isso, tenho certeza que você tem grandes chances mesmo de conseguir modificar a forma como o seu destino está indo e para onde ele está te levando. Não é fácil, né? Mas é o que a gente precisa fazer. Então, muito obrigado aí para você que assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando vocês que a gente tem uma próxima turma da UVP chegando. A UVP é a Escola a Única Verdade Possível. É focada principalmente em investimentos, investir no Brasil, investir no exterior, né? E realmente fazer investimentos entendendo, análise de ações e tal. Fazer o seu dinheiro trabalhar por você, multiplicar o seu patrimônio. Esse é o objetivo, não é criar patrimônio, você já tem que ter algum dinheiro, né? Você não pode ser uma pessoa com zero renda. Muita gente pergunta assim, eu não ganho nada, eu posso fazer UVP? Pode, mas não vai te servir para nada. Você tem que ter dinheiro para investir, né? Algum dinheiro você tem que ter para investir, senão não faz sentido. Então, se você já tem algum dinheiro para investir, quer fazer o seu patrimônio aumentar, você
você pode ir ao uvp.com.br, pode clicar em matrícula, né? Lá a gente vai fazer algumas perguntas para entender em que momento você está e se você for aceito nessa turma, você pode começar as aulas com a gente aí na próxima turma. Agora, é importante se lembrar, nem todo mundo é aceito, a gente coloca lá um número de pessoas. E por quê? Porque a UVP, né, no final do curso, se o aluno não ficar satisfeito, a gente aceita devolver o dinheiro dele. Por isso, a gente tenta evitar pessoas que não estão nesse momento da vida, para que elas não tenham nenhum problema, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo.